Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli Lopes. Olá, Sara Raquel. Hoje, sexta-feira, dia 30 de maio de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje: declare o Imposto de Renda 2025 incompleto e fuja da multa da Receita. Prazo para contribuintes prestarem contas termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, hoje, e penalidade mínima por atraso é de R$ 165,74. E a Receita paga hoje o maior lote de restituição da história. E veja também quem recebe e datas dos outros lotes. E no carrossel de imagens desta sexta-feira, a primeira foto é de uma entrevista à Folha de São Paulo. Proposta de Trump para Gaza é inaceitável, diz Antônio Costa, chefe do Conselho Europeu. Para ex-premier de Portugal, Brasil tem status para dizer basta a Putin. Já na segunda imagem da editoria internacional, Stalin está de volta. Réplica de monumento banido em 1966 é inaugurada em estação do metrô de Moscou e gera polêmica na Rússia por fazer uma homenagem ao ditador. E aqui nós temos um destaque para a lei seca. Taxa de mortes no trânsito provocada por quem bebe cai 24% em 13 anos, mas o indicador está acima da média nacional em 18 estados, mostra pesquisa. E por último, também temos aqui uma imagem que é da editoria de esportes, 1-0. O time de Fortaleza perde para o Racing na Argentina, mas mantém a segunda colocação do Grupo E e avança à próxima fase da Copa Libertadores. E o próximo destaque de hoje é sobre política. Bolsonaristas ajudam a esfriar no Senado opção à anistia do 8 de janeiro, só para pessoas comuns. E políticos que agora querem o perdão diziam que 8 de janeiro era obra de infiltrados. E sobre o Supremo, Bolsonaro pede ao STF dispensa de Pazuello e mais 3 depoentes na ação que julga trama golpista. Tarcísio será ouvido nesta sexta no processo. E no Rio de Janeiro, a Justiça revoga aval de gestões Lula e Castro e veda a reativação de bancos sob influência política. Também temos um destaque para a COP30. Chefia de Promotoria do Pará favorece ações controversas da gestão Barbalho para a COP30. E grupo de trabalhadores rurais negros de 16 países buscam espaço na cúpula. Também temos aqui casos de ataque à escola. O Brasil registra 42 ataques contra escolas desde o ano de 2001. A maioria de casos vem dos últimos 3 anos. O mapeamento foca 2 últimas décadas. Em 2023, foram 12 episódios. E no ano passado, em 2024, foram 5 episódios. E em São Paulo, grupo de cerca de 20 assaltantes faz arrastão em um condomínio na região do bairro do Morumbi. Ladrões entram em pelo menos 3 unidades e fogem com cerca de 1,2 milhão de reais em bens. Positividade tóxica é forma de negar sentimentos reais. E saiba como evitar esse tipo de comportamento. Às vezes, resposta otimista funcionam apenas para encobrir uma emoção desconfortável. Já na área de futebol, em Roraima, Dichalde, técnico há 14 anos em cargo, é emprestado ao time rival para jogar a Série D. Um dos mais longevos do Brasil, Chiquinho Viana, foi cedido pelo São Raimundo ao GAS. Também temos aqui um destaque para a televisão nesta sexta-feira. Criador da série Succession desafia o poder das Big Techs na direção de Maidenhead, seu primeiro filme. Já na seção Pare para Ler, taxas de câncer aumentam para mulheres em países com alta nas temperaturas, diz estudo. Não é só genética. Efeitos da crise climática têm impacto, especialmente onde elas têm dificuldade para acessar o sistema de saúde. E nos especiais de hoje, da fome à obesidade.
para priorizar maridos e filhos, mães negras e pobres comem mal e enfrentam a obesidade. A Folha de São Paulo lança série sobre impactos da obesidade entre os mais vulneráveis. Também temos aqui um destaque para a energia limpa. Cancelamento de leilão voltado para a energia térmica pode frear geração eólica e solar no Brasil. Já na seção todas, temos aqui um assunto sobre projeto Saúde Pública. Em um ano, prevalência entre as mulheres fumantes de cigarros eletrônicos, os famosos vapes, quase dobra. Em um caso que aconteceu na Dinamarca, brasileira recupera a guarda do filho, mas só pode vê-lo por 3 horas. Já na área da economia, temos aqui um destaque para o Congresso Nacional. Possível venda de remédios em supermercados recebe apoio de 64% dos cidadãos, revela a pesquisa Datafolha. Proposta que está em tramitação no Senado acirra disputa entre mercados e farmácias. E sobre tecnologia, a ONS faz emissão das primeiras autorizações para a instalação de data centers na região Nordeste. 2 projetos aqui no Ceará foram liberados para se conectar à rede de transmissão de energia. E no governo Lula, Alcolumbre e Mota se queixam de medida provisória do setor elétrico e texto deve ser alterado no Congresso. Presidentes do Senado e da Câmara queriam discutir proposta com Lula antes de acontecer o anúncio. Popular nos anos 2000, o gloss viraliza no TikTok, impulsionado por influenciadores e empresas. Na plataforma chamada ByteDance, já são mais de 1,5 milhão de vídeos que falam desse produto. E na área da política, governo Trump enviou carta a Moraes sobre bloqueio de perfis em redes sociais, afirma o jornal New York Times. Departamento de Justiça teria repreendido o ministro do STF sobre ordens à plataforma Rumble. Também na área da política, a PSB convida partidos da base de oposição para seu Congresso Nacional, que começa hoje. Podemos, Cidadania e Solidariedade atuam de forma independente ou contra o governo. E o Folha de São Paulo, nesta sexta-feira, nos traz aqui alguns destaques sobre o melhor de São Paulo, casas de shows. Conheça as melhores casas de shows de São Paulo, segundo o júri da Folha. Especialistas elegem os principais locais da cidade, dos pequenos espaços às grandes arenas. Nós temos aqui, por exemplo, a Casa da Francisca, que tem variedade na programação e cardápio elaborado no centro da capital. O próximo destaque é sobre música clássica. Sala São Paulo ganha reforço com espaço motiva cultural. E no caderno de cotidiano, primeiro destaque é sobre aviação. Um avião de pequeno porte faz um pouso de emergência em Jundiaí, lá em São Paulo. Com problemas no trem de pouso, a aeronave sobrevoou Campo de Marte durante 40 minutos. E casos de violência, a polícia busca tutor de husky siberiano resgatado em operação lá no Rio de Janeiro. E ainda falando sobre o Rio, turista chileno denuncia taxista após cobrança de R$ 778. E na infraestrutura, o Tribunal de Contas do município de São Paulo suspende licitação de PPP para a reforma do terminal Parque Dom Pedro II. Gestão Nunes diz que paralisação atrapalha planejamento e desenvolvimento da cidade. Já na editoria Mundo, governo Trump ameaça mais de 500 locais que protegem migrantes nos Estados Unidos. Agentes do Serviço de Migração são orientados a triplicar número de detenções. E ainda falando sobre o governo Trump, Casa Branca diz que o governo continuará cortando gastos mesmo sem o Elon Musk. No caderno de ciência desta sexta é sobre astronomia. Astrônomos descobrem estrela que se comporta de forma única. Localizada a 15 mil anos-luz da Terra, ela emite uma combinação de ondas de rádio e raios X. E no esporte, sobre seleção brasileira, a jogadora Marta volta a defender a seleção brasileira. E veja também destaques esportivos da TV nesta sexta.
Já na área da cultura, Folha de São Paulo nos traz 3 destaques. A primeira é a crítica escrita pela Luciana Coelho. The Last of Us, da HBO, enfrenta dilemas da adaptação em boa segunda temporada. Nós também temos aqui Miley Cyrus lança Something Beautiful, álbum mais audacioso e diferente de tudo que ela já fez. E por último, na seção multitela, Saturday Night Live e Departamento Q. Saiba o que ver na TV e no streaming nesta sexta-feira, dia 30 de maio. E antes de passarmos para o Oceli com os destaques do jornal O Estado de São Paulo, nós faremos aqui um breve intervalo. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Toda sexta-feira, o Estadão, o jornal O Estado de São Paulo, traz o Sextou, guia semanal, com dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer para o fim de semana em São Paulo. Nesta sexta-feira, por exemplo, dia 30, a dica de cinema é um inesperado e faminto popstar, rebelde e fofinho, Styx dá lucro sobrenatural à Disney. Paladar, sanduíches com sabor de mar em 5 endereços. É a dica de gastronomia do Estadão. E para teatro, a dica do Estadão é a peça Lady Tempestade. A atriz Andréa Beltrão revive dramas da ditadura. Esta foto em destaque do jornal, aqui é uma obra lá na USP, Universidade de São Paulo. O USP ganha 19 milhões de reais para a construção de reforma de prédios. Prédio do Departamento de Engenharia de Produção está sendo revitalizado, como está vendo aqui na foto. Também será erguido o edifício integrador, um espaço com salas de pesquisa. E a verba, esse 19 milhões, foi doada por Cosan e pela Congás, por intermédio do empresário Rubens Ometo, que é ex-aluno da Poli. Na área internacional, matéria da editoria de Economia e Negócios, é sobre o tarifaço de Trump, que vira uma guerra judicial nos Estados Unidos, com ações em série nos tribunais. O Tribunal de Apelações, por exemplo, deu ontem vitória temporária à Casa Branca e suspendeu decisão da Corte de Comércio Internacional que barrou o tarifaço de Trump. Oriente Médio. Israel aceita trégua em Gaza proposta pelos Estados Unidos. O Hamas quer mudar plano.
O texto dessa proposta de trégua na guerra prevê cessar-fogo de 60 dias, 2 meses, libertação de 10 reféns vivos e a entrega dos corpos de outros 9 reféns. Mas a manchete de hoje do Estadão é sobre essa questão do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, sobre carga tributária. E esse IOF pesa diretamente, atinge diretamente os bancos, né? Os banqueiros. E diz assim a manchete: governo quer alternativa ao aumento do IOF, mas só para o próximo ano, só para 2026. Diz assim o texto da manchete: mesmo sob pressão do Congresso Nacional e dos bancos que reagiram negativamente à alta do Imposto sobre Operações Financeiras, que é o IOF, o governo quer manter as novas alíquotas neste ano e negociar medidas alternativas para o próximo ano. Essa opção foi levantada em reuniões com o setor privado, com a FEBRABAN, e no encontro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, e com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que é do partido União Brasil do Amapá. E esse encontro foi um jantar na quarta-feira na residência oficial da Câmara dos Deputados, do Hugo Mota, lá em Brasília. Segundo Mota, abre aspas, ficou combinado, fecha aspas, que o governo terá 10 dias para levar ao Congresso um plano alternativo que deve evitar gambiarras tributárias. O nome gambiarras foi dito pelo Hugo Mota, deve evitar gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação. Mota destacou que a sociedade, abre aspas, cobra medidas de cortes de gastos, fecha aspas, e exigiu a presença de Lula nas discussões do próprio presidente. O presidente ontem estava viajando para Santa Catarina. Ainda sobre o mesmo assunto, tem 2 chamadas. Uma para a área de opinião. Lula paga o preço da malandragem, é o título de um dos editoriais de hoje do Estadão. E na coluna do Estadão, que é a coluna de política, também traz uma nota com o título Mota veta urgência e dá respiro ao governo. Veta urgência nos decretos legislativos para derrubar o IOF. Ainda na área de economia e negócios, uma matéria aqui dizendo que o desemprego no Brasil cai a 6,6% no trimestre encerrado em abril. Isso é uma pesquisa do IBGE. Essa taxa de 6,6% é a menor para o período na série histórica iniciada em 2012. Então, de 2012 para cá, nunca nesse início de ano, o desemprego tinha ficado num patamar tão baixo, em 6,6%.
Ali, na coluna da Eliane Catanhede, ela escreve O Admirável Mundo Novo de Trump, Celso Ming, O Tarifaço de Trump nos Tribunais, e Lusa Silvestre diz assim, é um artigo, moto por aplicativo. Ele diz, prefiro injeção na testa. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal O Globo? Bom, Celi, no alto da capa do jornal O Globo desta sexta, temos aqui um destaque especial do segundo caderno. Dom Phillips, morto ao lado de indigenista brasileiro em 2022, britânico tem um livro póstumo, Como Salvar a Amazônia, lançado com a ajuda de amigos. E a manchete de hoje é na área de economia, queda de braço fiscal. Impasse sobre IOF tem ultimato da Câmara e governo resiste a recuar. Hugo Mota cobra uma alternativa da Fazenda em até 10 dias e cria grupo para propor reforma administrativa que reduza gastos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, elevou o tom com o governo ao cobrar uma solução em 10 dias para reverter a alta do IOF, pedindo ainda que o presidente Lula tome pé da situação para apresentar alternativas. O deputado afirmou que deu prazo e não levou à votação de decretos legislativos que derrubariam a medida por não querer tocar fogo no país e anunciou a criação de um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de reforma administrativa, de modo a reduzir os gastos públicos. O impasse sobre o IOF, porém, continua, uma vez que a Fazenda segue sem ver por hora como substituir a receita vinda da alta do tributo. E ainda falando sobre a economia, temos aqui que o desemprego fica em 6,6%, menor índice para o mês de abril e rendimento tem alta. Os números do IBGE confirmam o mercado aquecido e o país tem 39,6 milhões com carteira assinada. Rendimento médio real cresceu 3,2% em um ano. Já na área da política, o próximo destaque, o Centrão se distancia do governo e debate antecipar entrega de cargos. Em meio a atritos com o Planalto, lideranças de União, PP e republicanos projetam desembarque de olho em 2026. E o próximo destaque é sobre recursos públicos. Em 11 estados, deputados ampliam emendas parlamentares. Já na editoria internacional, a Justiça dos Estados Unidos derruba liminar que suspendeu tarifaço de Donald Trump. Tribunal de Apelações aceita recurso do governo e restabelece validade dos atos anunciados pelo presidente. E nesta imagem nós temos aqui um assunto que faz parte da editoria Brasil do jornal O Globo. Serras brancas de neve. Em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, fenômeno causado por massa de ar polar deixou moradores e turistas encantados, como nós podemos observar aqui nesta imagem. E no Rio de Janeiro, MC Pose do Rodo é preso sob acusação de tráfico e apologia ao crime. Justiça determinou a prisão temporária do funkeiro. Para a polícia, ele promove o crime e seus shows movimentam dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho. E na editoria internacional, Netanyahu amplia a ocupação da Cisjordânia por colonos. O governo de Israel anunciou aval a 22 novos assentamentos, na maior expansão sobre a região desde o ano 1990. E Israel aceita a proposta dos Estados Unidos de cessar fogo, porém Hamas recusa. A última trégua ocorreu em janeiro, antes de Israel retomar os bombardeios. Já na área do Rio de Janeiro, alta de morte súbita de jovens alerta para problemas cardíacos. Ou melhor, no caderno de saúde do jornal O Globo. Especialistas advertem para a importância de identificar doenças de coração pré-existentes.
E aqui nesta imagem nós temos esta foto, dizendo que água limpa na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, atrai até tartarugas. Com histórico de poluição, trecho entre a praia de Botafogo e a Marina da Glória, onde é possível fotografar tartarugas marinhas, tem tido água própria para banho. E, por último, o jornal o Globo também nos traz um destaque do segundo caderno. A Academia Brasileira de Letras elege José Roberto de Castro Neves. Advogado e escritor, tem uma das maiores bibliotecas do país sobre Shakespeare, tema de várias de suas obras, que em grande parte abordam relações entre o direito e a cultura. Oceli, quais são os destaques do jornal Correio Brasiliense desta sexta-feira? Correio Brasiliense, no alto da capa, alerta, chama a atenção, que começa hoje o atendimento presencial nas agências dos Correios para o pessoal que foi lesado, os aposentados e pensionistas que tiveram suas aposentadorias fraudadas devido àquele escândalo no INSS, que fizeram descontos em suas aposentadorias sem o consentimento, sem o aval do titular da conta. Também é destaque no alto da capa do Correio uma entrevista com o psicólogo Gustavo Tosi, ele tratando dessa questão do autismo e a descoberta do autismo em adultos. Diz assim a chamada: mais casos de autismo em adultos é desafio para o Brasil. Mudanças em critérios clínicos levaram ao aumento de diagnósticos tardios no Brasil, segundo o psicólogo Gustavo Tosi. A falta de ambientes adaptados, incluindo os de trabalho, e o acúmulo de comorbidades estão entre as dificuldades enfrentadas por quem envelhece com o transtorno do espectro autista, que é o chamado TEA. A chamada diz, devido a mudanças em critérios clínicos. Eu diria que é mais um olhar a partir das escolas, um olhar mais cuidadoso com as crianças. Crianças que se apresentam de uma maneira mais diferente do que outras e levam ao neurologista e descobrem que aquela criança participa ou integra o transtorno do espectro autista. A manchete de hoje do Correio é também um alerta sobre o uso desses cigarros eletrônicos, que é chamado de vape. O uso de vape levou à morte jovem de 15 anos em Brasília. Uma adolescente de 15 anos, moradora de Ceilândia, que é uma cidade satélite de Brasília, fica cerca de 30 quilômetros do plano piloto. Ela morreu na quarta-feira passada, vítima de complicações pulmonares provocadas provavelmente pelo consumo de cigarro eletrônico vendidos ilegalmente, porque é proibido. A menina estava internada em estado grave havia um mês no Hospital Regional da Asa Norte, o HRAN. E, segundo informações obtidas pelo Correio Brasiliense, quando ela deu entrada na unidade de saúde, o pulmão esquerdo não funcionava mais
devido ao quadro inflamatório avançado. O caso acendeu o alerta entre médicos, pais e autoridades para esses chamados vapes, esses cigarros eletrônicos que não apresentam cheiro, né, de tabaco, do fumo, não é? E é muito usado entre a juventude. Esse tipo de cigarro, diz aqui a manchete do Correio Brasiliense, foi tema da campanha do Ministério da Saúde este ano, durante o Dia Mundial Sem Tabaco. A família da estudante de 15 anos não sabia que ela fumava. Disse o pai dela para o Correio Brasiliense: estamos todos de luto eterno. O pai dessa criança, 15 anos apenas, morreu em consequência desse cigarro eletrônico. Por falar em saúde, outra chamada aqui de capa do Correio é sobre a suspeita de gripe aviária lá no Zoológico de Brasília, que foi fechado. E aqui, este profissional fazendo uma vistoria na proximidade, no entorno do Zoológico de Brasília. As autoridades sanitárias adotaram ações preventivas nos zoológicos de Brasília, que segue fechado para o público após a morte de 2 aves. Vigilância será feita em um raio de 3 quilômetros no entorno dos zoológicos e em propriedades rurais, em propriedades particulares. Na área de política, o Congresso Nacional quer um plano B, que é um plano alternativo ao reajuste do IOF feito pelo governo federal através de decreto. Em mais um movimento contra o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu prazo até 10 de junho para o governo rever a medida ou apresentar um plano alternativo. O deputado também disse que pode colocar o decreto em votação e pediu ao presidente Lula que se envolva pessoalmente nas negociações, porque no último encontro entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, foi um jantar na casa do Hugo Mota, em Brasília, não é? Na última quarta-feira, com o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad. E Hugo Mota quer que o Lula venha pessoalmente para a discussão, porque a pressão é grande e a pressão é dos bancos. Luto na Polícia Militar do Distrito Federal. Acidente mata um PM da equipe de segurança do governador Ibanez Rocha. Esta foto aqui em destaque é para um sino que se tornou ponto de visitação dos curiosos em Brasília, pelo tamanho deste sino, mas este sino está de passagem por Brasília. Ele está esse final de semana lá em Santa Maria, que é uma cidade dentro de Brasília. Diz assim a legenda desta foto, deste sino gigante: o maior sino católico em uso litúrgico no mundo, fabricado na Polônia, pernoitou ontem em Santa Maria. Hoje segue para a cidade de Trindade, no Goiás,
onde será instalado na nova Basílica do Divino Pai Eterno, a ser inaugurada no próximo ano. Esse sino veio de navio da Polônia, foi fabricado lá. E está indo lá para a comunidade Divino Pai Eterno, lá na cidade de Trindade, Goiás. Esportes. O tenista João Fonseca vence partida de quase 3 horas de duração e vai à terceira fase de Roland Garros, na França. Campanha dele é a melhor em Grand Prêmios. O próximo adversário dele é o 5º no ranking mundial. Outra matéria chamada de capa e motivo de um podcast do Correio é sobre justiça comunitária. Programa social que completa 25 anos foi o tema do podcast do Correio, que ouviu as juízas Caroline Lima e Gláucia Foley. Vocação inovadora, destacaram as juízas ao falar desse programa social de justiça comunitária. Mas o que é que nós temos para esse final de semana em Brasília? Todo final de semana tem festa na capital federal. E no caderno Divirta-se Mais, o destaque é para o festival Fã Festival. As cantoras Elba Ramalho e Luedji Luna são atrações deste fim de semana lá em Brasília, no Fã Festival. E de hoje até domingo tem também música em Brasília. De sexta a domingo passeiam pelo Parque da Cidade, que é o maior parque arborizado dentro de Brasília. E lá nesse parque tem, nessa área de lazer, a maior área de lazer verde em Brasília. E tem lá dentro vários restaurantes. E o Correio está dizendo aqui que nesse final de semana vai ter música nordestina de primeira, forró, vai ter sertanejo e vai ter samba, para quem quer curtir música e boa comida lá no Parque da Cidade, em Brasília. Na área de gastronomia, Correio Brasiliense dá receita para o hambúrguer ideal. O Correio dá dicas de como preparar um sanduíche gostoso e muito sofisticado. E por último, é uma matéria sobre vinhos. Vinho brasileiro é tudo de bom. Casas de vinhos do Distrito Federal preparam pratos especiais para harmonizar com rótulos feitos no Brasil. Sara, o que é que nós temos na capa do jornal cearense O Povo? No alto da capa do jornal O Povo desta sexta-feira, temos aqui um destaque do caderno Comes e Bebes, e é sobre batata frita. O quitute ganha destaque em Fortaleza com versões tradicionais e criativas. Já a manchete de hoje é sobre economia. Vai falar sobre o Operador Nacional do Sistema, o ONS. Conexão à rede elétrica de 2 data centers no Ceará é liberada. São os primeiros empreendimentos do tipo a serem integrados à rede básica de energia elétrica no Nordeste. Projetos com instalação prevista no complexo do UPECEM devem começar a operar em 2027. E na área da economia temos aqui um destaque: último dia do imposto de renda. Mais de 107 mil cearenses ainda não declararam o seu imposto.
E na política, o Roberto Cláudio deixa PDT e afina caminho para ser candidato na oposição. E no caderno de cidades, Fortaleza dobrará equipamentos para monitorar qualidade do ar até o fim do ano. E a reportagem em destaque de hoje, o que está por trás das mudanças nas licenças ambientais. E, por último, o jornal O Povo também nos traz aqui um destaque do caderno de esportes. Fortaleza perde para o Racing, mas volta às oitavas de final da Libertadores. Agora eu convido o Oceli para apresentar os destaques do jornal Valor Econômico. No alto da capa do Valor Econômico, nós temos 3 chamadas. A primeira é para a indústria automobilística. A montadora Stellantis anuncia Antônio Filosa como seu próprio CEO, seu próprio diretor-presidente. A partir, ele assume no dia 23 de junho. Na Argentina, o governo federal de Javier Milei emite $1 bilhão em bônus denominados na moeda deles lá, que é pesos, com vencimento até 2030 e pagando juro nominal de 29,5%. Na área de meio ambiente, a ministra Marina Silva deu uma entrevista para o Valor Econômico, na qual aponta os riscos do projeto do novo marco do licenciamento ambiental. Mas a manchete do Valor é sobre esse assunto. Manchete hoje em quase todos os jornais. Manchete na Folha, manchete no Estadão, manchete no jornal Globo, que é sobre a questão do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que o governo federal aumentou através de decreto. E o Congresso Nacional está reagindo, quer derrubar. Diz assim a manchete do Valor Econômico. Após reuniões com bancos, o Ministério da Fazenda admite discutir alternativas a alguns pontos do IOF. Após reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes dos principais bancos privados e com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o governo sinalizou que aceita discutir pontos isolados do aumento do imposto sobre operações financeiras, anunciado na semana passada pelo governo. O setor financeiro e o setor produtivo, em especial o varejo, têm reagido à medida, que deve encarecer o crédito, quer dizer, o financiamento, e pode desestabilizar cadeias de fornecimento. Sem acordo, há risco de judicialização, quer dizer, o assunto ir parar nos tribunais. O secretário executivo da Fazenda, o Dário Durigan, disse que o governo aceita discutir alternativas. A cobrança do IOF nas linhas de risco sacado, muito usadas no varejo, em que o fornecedor de uma empresa antecipa recebíveis no banco, foi uma das preocupações levadas à reunião. Líderes do varejo pediram ao ministro uma reunião nos próximos dias por causa do efeito em cascata que a tributação pode acarretar. Em outra frente, o governo decidiu resgatar 1,4 bilhão de reais de 2 fundos para compensar a perda de arrecadação gerada com o recuo parcial em relação
ao decreto que elevou o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Serão usados recursos gerados no Fundo Garantidor de Operações e do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo. Outra chamada: Estados Unidos adotam sanções que podem atingir o STF, o Supremo Tribunal Federal. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou ontem restrições para a concessão de vistos a autoridades estrangeiras que tomam ações flagrantes de censura, disse o secretário, contra cidadãos e empresas de tecnologia do país. E as empresas de tecnologia são as Big Techs, as grandes empresas tecnológicas, como o Twitter, como o Facebook, Instagram, TikTok e outros mais. A avaliação é que a medida pode atingir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem desafiado as plataformas tecnológicas ao determinar a exclusão de conteúdos e também até a suspensão de perfis que espalham desinformação, quer dizer, fake news, e atacam as instituições, tendo inclusive, recentemente, bloqueado a rede X, o antigo Twitter, no país temporariamente, isso no ano passado. Ainda nos Estados Unidos, o empresário bilionário Elon Musk anuncia sua saída do governo Trump. Gasto tributário supera previsões feitas pela Receita Federal. Carolina de Oliveira dá entrevista aqui hoje ao Valor Econômico sobre capital de risco. Os fundos globais que investem em startups tiveram no primeiro trimestre a pior captação para o período desde 2017, segundo o levantamento da KPMG, diz Carolina de Oliveira, sócia da empresa. A companhia aérea Azul poderá ter aporte de aéreas americanas nesse pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. E por último, o Brasil cria mais de 257 mil vagas formais de emprego até abril deste ano. O percentual ainda de pessoas desempregadas no país é de 6,6%. Agora, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a coluna do Estadão escreve o seguinte: Hugo Mota segura a onda da oposição, veta urgência do IOF e dá respiro ao governo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, segurou a onda da oposição na reunião do Colégio de Líderes que tratou do aumento do IOF. Segundo relatos feitos à coluna por participantes do encontro, deputados contrários ao governo Lula queriam votar ainda ontem, pelo menos, a urgência para derrubar o decreto, em recado ao Planalto. Mas Mota vetou a iniciativa. Ficou estabelecido então que no dia 10 de junho as lideranças discutirão novamente o tema. Líderes da casa disseram que a oposição ficou sem opção a não ser aceitar o prazo de Mota para o governo apresentar uma alternativa à alta do IOF. A polêmica deve esfriar na semana que vem, porque a Câmara vai sediar o Fórum Parlamentar do BRICS e as votações serão feitas de forma remota. Líderes avaliam que o presidente da Câmara demonstrou lealdade ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de quem é próximo. A colher de chá de Mota ao governo ocorreu apesar da forte pressão pela derrubada do decreto do IOF. E também há uma interpretação no Congresso de que a reunião de Mota e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente Lula no último fim de semana ajudou a pavimentar o acordo. E uma outra nota:
O ex-PGR Augusto Aras negou ter falhado no cargo durante o governo Bolsonaro. Abre aspas. Sempre me pautei por critérios técnicos, mesmo ciente do peso das paixões políticas na vida pública. Fecha aspas, disse. Como mostrou a coluna do jornal, uma ala do STF avalia que a abertura do inquérito contra Eduardo Bolsonaro, a pedido da PGR, foi fruto da pressão da Corte para que Paulo Gonet não repetisse a omissão da gestão de Augusto Aras. E ainda nesta mesma página temos aqui uma outra nota. O deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, foi recrutado para a tropa de choque do PL na CPMI que investigará o escândalo do INSS. O partido bateu o martelo ontem e também decidiu indicar a deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, e o senador Rogério Marinho para a equipe que enfrentará aliados do governo Lula. E Alcolumbre anunciou para 17 de junho a sessão do Congresso Nacional que pode sacramentar a criação da CPMI. Até lá, o Planalto espera que o ressarcimento dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos esteja a todo vapor. Agora, nas páginas de editorial, temos aqui o primeiro texto. Lula paga o preço da malandragem. Congresso deixa claro que não aceitará levar passa-moleque do governo, que pretendia usar o IOF para aumentar a arrecadação em vez de discutir a sério maneiras de cumprir as metas fiscais. E o segundo texto, distribuição de renda às avessas. Direito à justiça gratuita, que deveria facilitar acesso ao judiciário a quem é pobre, beneficia até trabalhador com alto salário. Como nada é de graça, conta fica para o pagador de impostos. Agora, nas páginas internas de política, nós temos aqui a primeira matéria, que é sobre a ação penal do golpe. Bolsonaro quis saber se era possível contestar eleições, afirma ex-AGU. Declaração de Bruno Bianco foi dada em depoimento no Supremo Tribunal Federal. Dia de hoje será reservado a ouvir testemunhas arroladas pela defesa do ex-presidente. O ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, este que está em destaque na imagem, confirmou em depoimento ao STF ontem que o ex-presidente Bolsonaro procurou para saber da possibilidade de reverter o resultado da eleição presidencial do ano de 2022. Segundo Bianco, Bolsonaro, ao lado de comandantes das Forças Armadas e do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, perguntou se haveria algum problema jurídico na disputa e se ele vislumbrava possíveis questionamentos. Bianco disse ter respondido a Bolsonaro com uma negativa. Abre aspas. Eu disse que não. Disse que tinha uma comissão funcionando, que a eleição foi transparente. Fecha aspas. O ex-ministro da AGU declarou que não poderia informar com precisão, mas afirmou que achava que todos os comandantes das 3 Forças Armadas estiveram presentes nesse encontro. E o Bruno Bianco também relatou ter dito ao ex-presidente que a eleição de 2022 foi transparente. E a próxima matéria, o ministro Alexandre de Moraes intima general que faltou a depoimento. A pedido da defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, intimou o general Gustavo Henrique Dutra, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, a depor na próxima segunda-feira. Dutra é testemunha de defesa de Torres na ação penal do golpe de Estado, mas faltou a um depoimento. Advogado do ex-ministro Rafael Viana disse que não conseguiu convencer o general a participar da audiência e justificou o pedido de intimação sob a alegação de que Dutra é uma figura relevante para entender o que aconteceu nos dias anteriores ao 8 de janeiro. E ainda sobre política, nova ação da Polícia Federal faz buscas em Mato Grosso e afasta juiz. Investigação sobre suspeita de venda de decisões judiciais chega à 8ª fase e Zanin ordena bloqueio de 30 milhões de reais. E sobre um assunto, regulação de redes sociais. STF volta a julgar marco civil da internet
no dia 4. O Supremo Tribunal Federal vai retomar em 4 de junho o julgamento sobre a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos ilícitos publicados por usuários. O próximo voto será do ministro André Mendonça, que pediu vista em dezembro de 2024 e devolveu o processo no início desta semana. O processo inclui análise de 2 recursos sob relatoria de Dias Toffoli e Luiz Fux. As ações discutem o artigo 19 do Marco Civil, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que isenta as plataformas de responsabilização por conteúdos publicados por terceiros e as desobriga de remover postagens sem ordem judicial específica. E o placar estava em 2 votos para derrubar o artigo 19 e 1 contra. Luiz Roberto Barroso propôs mantê-lo, desde que ampliada a responsabilização em certos casos. E ainda na política, temos também uma matéria que é sobre o executivo. Oposição critica Lula por dizer que, por ele, Deus deixou o sertão sem água. Declaração foi dada em evento lá na Paraíba anteontem. Deputados reagiram e afirmaram que o presidente acabou zombando da fé. E após essa declaração de Lula, o deputado federal Nicolas Ferreira, ele que é do partido PL de Minas Gerais, citou um trecho da Bíblia nas redes sociais e escreveu que uma hora o acerto de contas chegará, sem citar diretamente o chefe do executivo. O presidente terá de ser candidato nas eleições 2026, afirma Gleice Hoffmann em entrevista ao programa Conversa com Bial da TV Globo. Ela também afirma que o PT e a esquerda têm quadros políticos, mas não com pegada popular, com condições de fazer um embate e condições de ganhar do bolsonarismo. E também a próxima matéria sobre o vice-presidente. Com dores abdominais, Alckmin é levado a hospital. Já na editoria internacional, temos aqui a matéria sobre crise humanitária. Netanyahu aceita trégua dos Estados Unidos. Hamas exige alteração da proposta. Israel concorda com cessar-fogo temporário em troca de libertação de reféns. Palestinos consideram o plano tendencioso, mas prometem analisá-lo antes de tomar aí uma decisão. E o governo israelense aprova mais 22 assentamentos na Cisjordânia. E a ONG diz que a iniciativa é a maior do tipo desde os acordos de Oslo e mudará a Cisjordânia drasticamente. E a próxima matéria é sobre disputa global. Pequim critica Estados Unidos por revogar visto de estudantes chineses. O governo da China afirma que medida é discriminatória e deve piorar a relação entre as 2 maiores potências do mundo. Isso porque muitos funcionários do alto escalão do Partido Comunista costumam enviar filhos para estudar nos Estados Unidos. E ainda no internacional, na Suíça, deslizamento de geleira destrói vilarejo. Em Portugal, conservador é reeleito como primeiro-ministro. Justiça derruba decreto de Trump que barra estrangeiros na Universidade de Harvard. Decisão é vitória temporária no conflito com o presidente, que tenta asfixiar finanças e reduzir a influência da universidade. E a Harvard alerta para uma possível fuga de talentos para universidades de outros países. Já no caderno de metrópole do estado de São Paulo, emendas ao licenciamento afrouxam preservação, diz Frente Ambientalista. Parlamentares ligados à causa ambiental saem em defesa de Marina Silva e pedem mudanças em texto aprovado no Senado. Defensores alegam redução de burocracias. Empresas doam 19 milhões de reais para prédios na USP. Valores serão usados em revitalização do edifício atual e para erguer um novo para a engenharia de produção na Poli. E Rubens Ometo foi quem defendeu a iniciativa após uma visita e ele disse que isso não pode ficar assim. Nesta imagem temos a legenda que a reforma permitirá conectar os 4 blocos do departamento. E a próxima matéria é sobre educação. INEP mudará a forma de avaliar cursos de graduação em 2026.
Fluxo de avaliação terá modelo trianual, em 3 etapas: prova do ENAD, autoavaliação e visitação em loco à instituição de ensino. E para a associação que representa empresas do setor, novo fluxo de avaliação é positivo. Professora de Harvard, que fez estudo sobre honestidade, é demitida sob suspeita de falsificação. E ainda na editoria Metrópole, São Paulo tem a mínima do ano e Sul registra neve. Mirante de Santana, na Zona Norte, relatou 12,4 graus Celsius às 7 horas de ontem. Neve atinge cidades gaúchas e catarinenses. Vivemos o que vocês viveram, diz promotor a Grupo Antimáfia. Esta matéria é sobre crime organizado. Ministério Público de São Paulo se reúne com autoridades da Itália e fala sobre combate ao crime transnacional, com foco na facção criminosa PCC. A cada R$1 de lucro com tabaco, o Brasil gasta R$5 com doenças relacionadas. Estudo foi feito pelo Instituto do Câncer. Pela primeira vez desde 2007, cresce a prevalência de fumantes. E o estado de São Paulo nos traz aqui um destaque que em 2023, 9,3% da população, cerca de 19,6 milhões de pessoas, declarava-se fumante. Já no caderno de esportes, temos aqui a matéria sobre tênis. João Fonseca vence e alcança melhor marca em grandes slams. Brasileiro avança para a terceira rodada em Roland Garros e vai enfrentar o britânico Jack Draper. Oklahoma City, agora sobre NBA. Oklahoma City arrasa os Wolves e fatura título da Conferência Oeste. Julgamento pela morte de Maradona é anulado. Juiz é acusada de ter vínculos com uma produtora para fazer um documentário sobre o caso, o que motivou a anulação. Já no caderno de Economia e Negócios, temos aqui a matéria sobre tributos. Governo quer alternativa ao aumento do IOF só para 2026. Em reuniões com representantes do setor privado e da cúpula do Congresso, a equipe econômica tem repetido que revogação de decreto afetaria a máquina pública. E os parlamentares de oposição ao governo se articulam para derrubar aumento do IOF. E o presidente da Câmara fala em gambiarra e pede participação do presidente Lula. Segundo Hugo Mota, combinação é que a equipe econômica apresente em 10 dias plano alternativo ao aumento do IOF. Desemprego cai a 6,6% em abril, indica IBGE. Taxa é a menor para o período na série histórica, iniciada em 2012, e o país tem novo recorde no total de empregos formais. E sobre o mercado financeiro, dados de emprego ainda fortes derrubam a bolsa. Tarifaço de Trump vira guerra judicial nos Estados Unidos. Casa Branca obtém suspensão de decisão contrária, mas tem novo revés em sentença de juiz federal. Há pelo menos mais de 7 ações que questionam taxas a parceiros comerciais. E sobre tecnologia, a pressão da concorrência. Meta reestrutura a área de inteligência artificial para acelerar ferramentas. A AGI, nova divisão da empresa, vai se concentrar no desenvolvimento de tecnologias mais profundas de inteligência artificial. E por último, ainda falando sobre negócios, Sol está reduzindo vida dos satélites de Elon Musk. O ciclo de tempestades chamadas geomagnéticas mais intensas tem afetado a atividade de satélites. Agora eu convido o Oceli para apresentar as páginas internas do jornal O Globo. E eu começo, Sara e internautas, pela página de opinião, onde estão os editoriais do jornal. O primeiro assunto comentado pelo jornal Globo na edição desta sexta-feira, dia 30 de maio. O Itamaraty agiu bem ante novo visto americano. Até agora, não houve medida concreta contra autoridades brasileiras.
e não interessa ao país inflamar os ânimos. Segundo o editorial, é urgente deter a expansão dos cigarros eletrônicos no Brasil. Apesar de proibidos, o uso dos chamados vapes, mais nocivos à saúde que o cigarro comum, o cigarro de fumo, de tabaco, apesar de proibidos, o uso dos vapes proibidos cresceu 24% em apenas um ano. E esse assunto hoje, motivo aqui de editorial do jornal O Globo, é a manchete, como a gente viu agora há pouco, do jornal Correio Brasiliense, onde uma criança de 15 anos morreu quarta-feira lá na cidade de Ceilândia, em Brasília, pelo uso desses cigarros, e ela, com o pulmão comprometido, acabou falecendo. Vamos para a editoria de política do jornal o Globo. Relação fria. Partidos aliados do governo Lula expõem insatisfação e cresce a ala que defende saída de ministérios. Aqui é uma foto de uma sessão na Câmara Federal. Diz assim a legenda: reação em cadeia. Hugo Mota preside sessão na Câmara. Insatisfação de parte da base tem levado o governo a derrotas sucessivas na Casa Legislativa, e não só na Câmara, mas como também no Senado, e os partidos que são da base aliada do governo, que participam do governo com até 3 ministérios, como o União Brasil, o PSD e o MDB, estão entre os partidos descontentes. Isso é porque está se aproximando a eleição do próximo ano, de 2026. Aqui nós temos 3 páginas de publicidade, uma da Light e 2 do Itaú, e a outra matéria de política é dizendo o seguinte: Bolsonaro foi alertado, o presidente Bolsonaro foi alertado sobre a lisura das eleições de 2022. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, o ex-diretor da AGU, a Advocacia Geral da União, o Bruno Bianco, afirmou que, ao ser questionado pelo ex-presidente sobre possíveis irregularidades jurídicas no pleito de 2022, ele confirmou ao então chefe do Poder Executivo Nacional que não havia ocorrido nenhuma fraude nas urnas eletrônicas. Isso era porque o Bolsonaro estava querendo encontrar chifre em cabeça de cavalo. Ele queria, de alguma maneira, encontrar irregularidades nas urnas eletrônicas para levantar como álibi para um possível questionamento das eleições. Diz assim o texto desta matéria. O Bruno Bianco, o ex-diretor da AGU, na época do Bolsonaro, é esse rapaz aqui de barba, ao lado de Bolsonaro. Ele aqui sem gravata, de paletó sem gravata. Bianco é o Bruno Bianco com Bolsonaro. Ex-AGU disse ao ex-presidente que pleito ocorreu de maneira correta e legal. Ouvido como testemunha de defesa de Anderson Torres na investigação da trama golpista, o ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco,
relatou ontem ao Supremo Tribunal Federal que ter avisado o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a lisura das eleições de 2022. O ataque ao sistema eleitoral brasileiro foi uma bandeira de Bolsonaro e seus aliados que buscavam um fato para invalidar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo Alckmin nas urnas eletrônicas. Bianco narrou uma reunião ocorrida após o segundo turno das eleições, em que o então presidente teria questionado o auxiliar, diretor da AGU, a respeito de possíveis irregularidades jurídicas na eleição. O presidente da República disse o Bruno Bianco lá no depoimento ontem no Supremo. Abre aspas. O presidente da República foi específico sobre como havia ocorrido o pleito eleitoral. Me perguntou se eu havia visto algum tipo de problema jurídico e eu, de pronto, respondi que não. Eu disse que o pleito eleitoral, na minha ótica, tinha ocorrido de maneira totalmente correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico. Fecha aspas, afirmou o ex-chefe da Advocacia Geral da União. Ao responder uma pergunta feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre a possibilidade de reverter o resultado das urnas, levantado por Bolsonaro, Bianco reafirmou sua negativa. Eu disse que não, que absolutamente não. Disse que tinha uma comissão para acompanhar e que a eleição foi absolutamente transparente. Essas foram as minhas ponderações e o presidente da República, pelo menos na minha frente, se deu por satisfeito. Mas teve outro relatório, esse de um militar que levantou suspeitas da urnas. Depois o militar, quando foi chamado pelo Supremo, negou. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho de número 3 do ex-presidente, pode ter o passaporte apreendido caso ele volte ao Brasil para reassumir o mandato dele, porque agora ele está de licença, tirou licença por 120 dias para passear nos Estados Unidos. E ele está lá com a família. Assumiu o primeiro suplente e ele de lá está pressionando o governo dos Estados Unidos para abrir sanções contra o Supremo Tribunal Federal, especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Pois na avaliação de especialistas, de investigadores da PF, que apura se ele age para coagir os ministros do Supremo. E a avaliação é essa: caso ele voltando, o passaporte dele vai ser apreendido para ele não sair mais do Brasil. O STF retoma na próxima quarta-feira a análise sobre a responsabilização das redes sociais, sobre a regulamentação das redes sociais. A discussão é sobre se e em quais circunstâncias as empresas podem sofrer sanções por conteúdos postados por usuários, conteúdos às vezes fake news, inventados e sem nenhuma responsabilização do veículo. Hoje, se uma TV, se um jornal impresso ou um blog postar uma fake news de algum usuário, de algum entrevistado, ele é responsabilizado por aquele conteúdo falso. Já uma rede social não.
Facebook pode postar o que quiser, coisas falsas, anúncios falsos. Instagram do mesmo jeito. E o dono daquele veículo de comunicação, que é o Instagram, o Facebook, não é responsabilizado por nada. Ele, eu não sou responsável. É o que eles dizem. Mas eles são um veículo de comunicação. E só é postado aquilo que eles querem. Só é veiculado aquilo que eles querem. Eles têm o poder de retirar do ar fake news, desinformação ou ataques a quem quer que seja. O presidente Lula cobra o ministro da Agricultura, que segue no cargo mesmo sob pressão do MST, do Movimento dos Sem Terra. Recado do presidente mira Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que tem desagradado trabalhadores do Movimento Sem Terra. Ainda nas páginas de política, um levantamento do jornal Globo mostra que, assim como no Congresso Nacional, as emendas parlamentares crescem ou cresceram em 11 estados brasileiros. Especialistas apontam que o contexto pré-eleitoral é decisivo para explicar esta escalada, este aumento. Os maiores aumentos foram registrados, aumentos de dinheiro liberado dinheiro do orçamento liberado via emenda de deputado, emenda parlamentar. E esses maiores aumentos foram registrados em Santa Catarina, no Rio Grande do Norte, aqui vizinho, da governadora Fátima Bezerra, que é do PT, em Roraima e na Bahia. A chamada do jornal Globo continua. Falta de transparência é o desafio. E aqui um gráfico. Antes do gráfico, aqui essa foto é da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em dezembro passado, os deputados aprovaram um aumento das emendas que eram de 418 milhões dobrou para 812 milhões. É o montante de recursos que serão liberados este ano via emenda parlamentar. E aqui tem 14 deputados, o levantamento feito pelo jornal Globo, de como era e como é agora. Só Amazonas que diminuiu. No ano passado, isso em 2000, Amazonas também aumentou. Era 273 e foi para 199. Em Roraima era 55 milhões, passou para 97 milhões. No Maranhão, 46 milhões e foi para 62 milhões. Isso aumento de dinheiro para ser liberado através de emenda parlamentar. Rio Grande do Norte era 1,7 milhão e foi para 29 milhões, 28 milhões a mais. Na Paraíba era 2,7 milhões e foi para 2,9. Na Bahia era 81 milhões e foi para 121 milhões de reais o aumento da verba para ser liberada através das emendas parlamentares. Ministro Zanin, ministro do STF, diz que o grupo criminoso que vigiava autoridades tem letalidade potencial imensurável. Era
é a frase do Cristiano Zanin. A primeira matéria sobre Brasil é uma entrevista com um procurador italiano, Giovanni Bombardier. E ele disse nessa entrevista que essa facção criminosa da Itália, a 'Ndrangheta, se uniu ao PCC, que é aqui do Brasil, de São Paulo, em busca de novos portos e novas rotas para vender droga. O Giovanni Bombardier, condutor de investigação que levou à prisão no Brasil de 2 chefes da máfia calabresa, aliada de facção paulista, diz que as 2 organizações criminosas têm muito em comum. E com esta matéria sobre a violência e as facções, eu encerro aqui a leitura das páginas internas do jornal O Globo. E antes da colega Sara ler as páginas internas do jornal Correio Brasiliense, vamos fazer um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Oceli Lopes e Sara Raquel apresentam as manchetes dos principais jornais nacionais no primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência. Agora, nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense desta sexta-feira, temos aqui a primeira matéria, que é sobre poder na política. Ultimato ao governo para recuar de pacote do IOF. Mota diz que o executivo tem 10 dias para apresentar alternativa ao aumento do imposto, sob pena de ter a medida derrubada pelo Congresso. Deputado sugere como opção a revisão de isenções fiscais e desonerações e cobra participação de Lula no debate. E aqui nós também temos a fala de Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Não queremos tocar fogo no país, queremos construir soluções com o governo. Mas se o governo optar por judicializar uma decisão legítima do Congresso, será um grande erro político. E a próxima matéria, Lula sai em defesa de Haddad, alvo até de fogo amigo. O presidente Lula saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alvo de uma saraivada de críticas após o anúncio de aumento do IOF, que repercutiu mal dentro e fora também do governo. Lula fez uma série de elogios a Haddad durante evento no Paraná para a entrega de um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O aumento do IOF provocou uma nova crise para a gestão e o titular da Fazenda está sob fogo, inclusive dos próprios aliados. O chefe do executivo destacou o trabalho do líder da equipe econômica ao mencionar que encontrou um país destruído ao retornar ao governo. E abre aspas, o Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele sabe como é que nós encontramos a Fazenda. Ele sabe como é que nós encontramos este país administrado da forma mais irresponsável possível. E consertar isso leva tempo, fecha aspas, argumentou o presidente Lula. E o Haddad também disse que servir ao governo do presidente Lula é uma coisa interessante. E ainda na área da política, sobre o judiciário, regulação das redes volta à pauta do STF. Os ministros analisam responsabilização das plataformas por conteúdos de usuários. O Supremo Tribunal Federal marcou para a próxima quarta-feira o julgamento da responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados por usuários.
A retomada da análise se dá em um momento de crescente pressão de autoridades dos Estados Unidos sobre o judiciário brasileiro contra o que republicanos norte-americanos têm chamado de censura contra políticos, jornalistas e cidadãos de direita nas plataformas. O caso, que envolve a interpretação do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, está sendo analisado em recurso extraordinário com repercussão geral. O ponto central da discussão é o artigo 19 da lei, que atualmente estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros se descumprirem ordem judicial específica para remoção. E o relator, ministro Dias Toffoli, propôs que esse artigo seja declarado inconstitucional, defendendo um regime de responsabilidade objetiva para as empresas de internet. E os ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso já se manifestaram sobre esse tema. Fux acompanhou o relator, enquanto Barroso apresentou um voto mais moderado, defendendo a manutenção da responsabilidade das plataformas apenas em casos de descumprimento de ordem judicial. Outros ministros, como Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, ainda precisam se pronunciar. E ainda na área da política, o ex-AGU diz ter defendido a eleição de 2022 e, segundo ele, a eleição foi absolutamente transparente. E a próxima matéria também nós temos na área da política, que na verdade é o obituário. Embaixador Marcos Azambuja morre aos 90 anos de idade. Referência da diplomacia brasileira, esteve à frente da representação na Argentina e na França, além da Rio 92. Supremo afasta juiz por esquema de sentenças. Ivan Amarante, que atuava no município mato-grossense de Vila Rica, estava fora das funções desde o ano de 2024, por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Ele negociaria decisões com Roberto Zampieri, cuja execução em 2023 trouxe a estrutura à tona. E a deputada Talíria Petroni, do Partido PSOL do Rio de Janeiro, quer CPI para grupos que ameaçam autoridades. E aqui nós temos casos de violência. O MC Pose do Rodo é preso por suposta ligação com o Comando Vermelho. Já na área da economia, temos aqui a matéria sobre o escândalo do INSS. Esforço para atender aposentados roubados. A partir de hoje, os Correios vão orientar segurados presencialmente. O governo também fará busca ativa de beneficiários. E sobre o imposto de renda, contribuinte precisa se apressar para não ser multado. No último dia do prazo, que é hoje, dia 30, sexta-feira, especialistas dão dicas para declarar investimentos. Estudo elogia Bolsa Família. Uma pesquisa internacional concluiu que o programa evitou ao menos 713 mil mortes e 8,2 milhões de hospitalizações entre 2004 e 2019. E por último, nós temos uma matéria da Editora Internacional sobre o Oriente Médio, a maior expansão de colônias em décadas. Israel anuncia a construção de 22 assentamentos na Cisjordânia. A Organização das Nações Unidas vê obstáculo à paz e ao desenvolvimento. Embaixador palestino no Brasil critica a inércia das grandes potências e cita ameaça existencial. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.